Oi pessoal, eu sou a Gabi Eu sou o Rômulo. e nós somos aqui do canal Estrada Bonita. E hoje a gente vai falar um assunto bastante interessante e talvez seja bastante importante para vocês, que é sobre como encontrar hospedagens boas e baratas. O pessoal também é outro assunto que pede bastante pra gente fazer. E aí a gente decidiu nesses nossos vídeos de sábado fazer um vídeo sobre hospedagem, como é que foi a nossa experiência na viagem, estava em relação à hospedagem. Então, na nossa viagem a gente usou basicamente três tipos de hospedagem: camping, Airbnb e hotel. Na nossa viagem a gente tinha feito alguns planejamentos e tal, de usar o hotel ou outros tipos de formas de se hospedar nos lugares, mas acabou, por conta da pandemia, assim, não tendo um pouco de restrição e também em relação ao vídeo passado que a gente falou sobre o Wild Camping, também a gente teve um pouco de dificuldade de poder adotar essa estratégia de hospedagem nos lugares através de Wild Camping. Então a gente vai falar aqui sobre todos os que a gente conhece. Claro, deve ter vários outros tipos de forma de se hospedar nos lugares e tal, mas basicamente é o que a gente entende, que a gente conheceu na viagem e também em outras experiências que a gente teve. O primeiro que a gente vai falar é o camping. Então, com certeza o camping foi a forma de hospedagem mais comum, mais corriqueira que a gente teve durante a viagem. Os lugares que a gente mais ficou foram em campings. E a gente usou basicamente dois aplicativos para poder procurar os campings e poder se orientar quando chegava nas cidades de como que a gente ia escolher o camping ou qual que a gente ia ficar. Um dos aplicativos é o iOverlander, que a gente falou no vídeo passado. Então, o iOverlander ele é basicamente um mapa sobre tudo. Então, você não tem ali só lugar que tu pode dormir na rua, você tem campings que ali estão como campings estabelecidos, que são campings formais que você pode ficar. Tem também oficina, tem supermercado, tem hotel, tem praticamente tudo dentro do aplicativo. No vídeo passado a gente explica um pouco melhor, eu acho, sobre Sim. o iOverlander. Mas ele basicamente é um aplicativo bem simples, bem rústico assim. E isso é bom porque quando a gente tinha internet fraca nas cidades a gente conseguia usar ele tranquilo. Então o iOverlander ele é um aplicativo que a gente usou muito ele durante a viagem. Durante o planejamento da viagem, que eu que meio que fiquei responsável por essa parte, eu usei um aplicativo chamado Macamp. Também eu acho que ele tem pela internet, não é só no celular. O Macamp é um aplicativo que foi desenvolvido por um grupo de campistas, uma empresa mesmo que já era especializada nesse guia de camping, e ele é um guia dos principais campings do Brasil. Ele também é um aplicativo muito robusto, sim, muito robusto não, muito rústico, e tu consegue abrir ele tranquilo com uma internet fraca sem problema nenhum. O Macamp ele também mostra os campings, tem fotos dos campings e mostra quais são as estruturas do camping e também se ele aceita motorhome ou se ele só aceita barraca, ou qual é o tipo de hospedagem que ele fornece e tal. O Macamp tem um problema que ele, assim, lógico que não é culpa dos desenvolvedores do aplicativo, não é culpa do aplicativo, mas ele está um pouco desatualizado. Então a gente viu alguns campings que dentro do aplicativo estão ativos, que a gente chegou lá, nem existe mais o terreno, ou está abandonado, tipo, o camping há 10 anos já não funcionava mais. Então, eu não sei como é que deve funcionar, mas provavelmente os donos de camping devem inscrever o estabelecimento lá e acaba que depois não tem esse acompanhamento aí, tipo, fechou o camping, tira lá do aplicativo, então acaba ficando lá rodando e isso umas duas, três vezes incomodou um pouco a gente. Um dos jeitos que a gente mais usou também para encontrar camping é o Google, né? O Google também. Hoje, praticamente todas as cidades que a gente passou tinha o camping. E aí a gente pegava ali algumas informações do aplicativo e dava uma conferida também na internet. E a gente ligava para praticamente todos os campings, porque eles costumavam ter uma diferença bem grande no valor, né? Por exemplo, tinha às vezes na mesma cidade um que custava 50, um que É. custava 30. Então, R$ 20 de diferença por pessoa já dá R$ 40 no total. Então, a gente costumava ligar ou visitar o camping e dar uma olhada. Isso é um pouco ruim porque leva um pouquinho de tempo. Às vezes a gente ficava andando na cidade ali uma hora
para ver os campings que tinha e para ver qual que era melhor para dormir. Mas, no geral, assim, quando você mandava mensagem no WhatsApp, eu ligava, eles mandavam todas as fotos, mandavam as informações. Então, a galera tá se estruturando bastante, assim, em relação ao camping, na questão de atendimento ao público. Então, a gente não tinha muita dificuldade, assim, em encontrar o camping. A gente fazia só... A gente tinha um cuidado de fazer uma pesquisa em uns 2 ou 3 campings para saber ali como é que era a estrutura, como é que era o valor da região. Mas geralmente a gente tinha todas as fotos ou no Google, ou eles mandavam pra gente, e aí ficava bem fácil de encontrar um camping legal. A gente teve poucos casos assim que a gente mandou mensagem, alguns nem atendiam, nem responderam, e outros falavam, não, a gente tem o camping, mas muitos campings também têm a estrutura do camping como atividade secundária, assim. Então, às vezes o cara tem uma pousadinha, mas ele também aceita campista. Então, acabava que tu ligava pro cara, ele falava, não, tá bom, eu aceito, pode vir. Daí a gente vai ficar meio assim, pô. Às vezes a gente vai lá, o cara não tem estrutura, não tem um chuveiro, não tem um banheiro. Aí nós não vamos ficar no lugar só porque o dormir pra gente era, lógico, era importante, a segurança e tal, que nem a gente falou no vídeo passado, mas também a gente precisava tomar banho, precisava ter uma estruturazinha ali, às vezes ter uma geladeira, guardar uma comida nossa que estava no carro. Internet também era muito importante pra gente, pra fazer os vídeos, subir os vídeos e trabalhar. E acabou que alguns lugares que a gente acabou entrando em contato assim não tinham essa resposta tão eficiente, mas a maioria a gente falava, não, a gente está pensando em ir aí no campo e tal, eles já mandavam foto, já falavam preço e tal, a galera é bem atenciosa e eu acho que está crescendo muito o campismo no Brasil também e tá fazendo a galera se mexer, né, para estruturar bem os campings. Muitos dos que a gente foi estavam tendo reforma, a galera cuida muito bem e tal. E um cuidado só que é bom ter também em relação a encontrar camping é ver o que o camping aceita. Porque, como o Romulo já disse, ali numa camping às vezes não tem essa informação e às vezes no Google também não tem. Então aconteceu ali, por exemplo, na região de Paraty, ali em Trindade, Trindade é praia? Em Trindade a gente entrar em contato com alguns campings que só aceitavam a barraca. E aí entrar em contato com outros que só aceitavam motorhome. Então a gente tinha que ter esse cuidado, porque às vezes você vai de uma cidade para outra pensando em ir para ficar num camping, chega lá não tem essa possibilidade, não tem um camping disponível para o tipo de viagem que você está fazendo, né? E aproveitando essa informação da Gabi, muitos, quando a gente estava no caminho do camping, já mandavam a conta para a gente fazer o depósito. A gente não recomenda, porque teve muitos campos que a gente chegou, deu uma olhada e falou, não vamos ficar aqui não. Então, às vezes tu paga lá, sei lá, às vezes dá uma entrada ali no depósito que eles sempre pedem, né, tipo, pelo menos a metade, daí tu chega lá e perdeu 30 pila pra nada, entendeu? Então, quase todas as cidades que a gente foi tem camping, não é, claro, cidade grande não vai ter, né, muito difícil encontrar. Sim, também não é muito seguro, né? Também não é muito legal, mas quase todos os lugares que a gente foi tem. E é bom tu pegar o máximo de informação possível, chegar no lugar, olhar o banheiro, olha sempre o banheiro em primeiro lugar, porque se o banheiro é bom, o resto quase tudo é bom. Verdade. Numa camp teve alguns que eu vi também que falavam que aceitavam RV, né, que é motorhome, e chegava na hora não aceitava até o carro, mas só com barraca no teto, ou no nosso caso aceitavam também porque a gente dormia dentro, mas... Tem que prestar atenção nesses detalhes, assim, às vezes tu paga, tá com o motorhome, paga, chega lá, não dá pra ficar, então é interessante isso. E em relação aos valores do camping, os valores que a gente encontrou no sul e no sudeste foram entre 30 e 50 reais, assim, o valor que a gente achava justo, assim, que achava ok pagar, era geralmente esse valor. Lembrando que o camping que a gente chegou a pagar 50 reais era um camping com piscina, com tinha um rio 3 com ou 4 cachoeira, banheiros, com água aquecida com gás. Então, assim, era um camping incrível, com churrasqueira, com tudo. Então, era um camping, assim, num padrão muito alto, num lugar com muita atração, né? Muita coisa pra fazer. Então, o valor, assim, que a gente achava ok pagar e que a gente encontrava campings bons e que a gente acabava pagando na maioria deles era 30 reais por pessoa. Esse é um valor ok, né? Um valor ideal, digamos assim. A maioria dos campos que a gente pagou era um valor justo, então a gente
pegou, tipo, esse que a gente pagou 50 era meio que o máximo que a gente toparia pagar no camping. E no caso, R$ 30 ficou meio que ali, a gente ficava desconfiado de pagar menos de 30 num camping e ser ruim. Então a gente tentava manter dentro desses valores, claro, se tivesse um de R$ 20 por pessoa que a gente olhasse e achasse legal, a gente ia ficar, mas não foi o caso. Então o mínimo que a gente encontrou de um camping bom, não meia boca, um camping bom foi R$ 30. Porque a gente ficou só num camping ruim na viagem inteira. Que a gente pagou R$ 15 por pessoa o dia, mais R$ 20 do carro. Então Mais acabou R$20 saindo um dia, se a gente ficasse um dia, que foi o que aconteceu, a gente pagou 25 por pessoa. 25 Ainda assim por não pessoa. saiu tão mais barato, mas se a gente ficasse, por exemplo, uma semana, a gente pagaria daí 15 por pessoa e só a primeira taxa de 20, né? A taxa do estacionamento. Mas o camping era bem ruim. O camping era bem ruim. Então foi o único caso assim que foi Sim. extremamente barato. E também fez jus à estrutura que o camping fornecia, né? Porque era bem precário. Então fica mais ou menos nesse padrão. Se você, lógico, tu tem que olhar a estrutura, né? Tu vai querer um camping com piscina, às vezes dependendo do que o camping oferece, às vezes dentro de um parque, alguma coisa, tu vai pagar mais caro, mas tu vai ter toda essa estrutura. Então, se tu chegar no lugar, olhar e tal e achar um preço justo, mas para ter uma média assim por cima é entre R$30 e R$50 é um valor de um camping bom, pelo menos do sudeste para baixo. E assim, se você quiser colocar, né, para fazer o seu planejamento de viagem, eu colocaria aí uns R$40, que é bem a média, assim, que aí você vai conseguir ter ali uma base bem boa. E também, às vezes, se você ficar mais dias em algum lugar, você pode tentar algum desconto, alguma coisa. A gente também sempre tentava conversar e ajustar, assim, para que ficasse bom. E conseguiu bastante vezes até desconto. Sim, a gente conseguiu bastante vezes. Só não conseguia raramente quando o camping estava muito cheio, assim, alguma coisa assim. Tem que cuidar com isso, porque às vezes o camping está realmente muito cheio, num lugar que é turístico, que a galera está procurando, eles aumentam um pouco o preço. Às vezes tu vai pagar daí R$60, R$70 por pessoa num camping que vale 30. Então a gente tentava fugir desses lugares em dias que poderia estar cheio. Sim. Mas basicamente é esse valor. Um preço justo é entre R$30 e R$50, sendo que 90% dos campos que a gente ficou pagamos R$30 por pessoa por dia, por noite. Uma outra forma de hospedagem, na verdade, que a gente não usou durante a nossa viagem, muito por conta da pandemia, foi o Couchsurfing. Então, traduzindo meio para o português literal, o Couchsurfing é alguma coisa parecida com surfar no sofá ou curtir no sofá, alguma coisa assim. E o Couchsurfing é uma plataforma, um aplicativo, tem no celular também e tal, que você procura pessoas que têm casa em algum lugar que tu está viajando para poder se hospedar na casa dessa pessoa. Então, ele é tanto para quem oferece a casa quanto para quem tá viajando e quer ficar em algum lugar e tal. O Couchsurfing ele é gratuito, tanto para quem recebe quanto para quem chega na casa. Então, o anfitrião, no caso, não cobra nada da pessoa que está chegando, mas é interessante que tenha esse intercâmbio cultural. Então, tu não vai, tipo, chegar meia-noite na casa do cara, dormir e acordar às 6 horas da manhã para sair. Então, é legal que ele é interessante para poder ter realmente esse intercâmbio assim, cultural entre a pessoa que está recebendo e a pessoa que tá indo, né? E na nossa viagem foi uma tristeza pra gente, porque a gente queria testar, ver como é que é o Couchsurfing, a gente nunca usou. E foi muito ruim porque a gente não conseguiu usar durante a nossa viagem por causa da pandemia. Então o número de anfitriões que estavam recebendo diminuiu muito, porque a galera tinha medo, né, de receber alguém na casa, podendo estar contaminado e tal, infectado. E também por causa de nós, né? Então a gente não queria também levar Covid para ninguém e também muito menos ter uma possibilidade maior de contágio de alguém, mas muito mais por a gente estar levando, né? Então a gente está se locomovendo para lá e para cá, às vezes numa infelicidade, assim, tu vai na casa de alguém e acaba levando Covid para a pessoa. Então a gente não usou, nem cogitou usar durante a pandemia por causa desse motivo. E essas duas opções são as opções, digamos assim, mais em conta para que você consiga viajar mais barato, né, digamos assim. E são, na verdade, o Couchsurfing você nem gasta nada, né? O Couchsurfing não gasta nada. É legal, tipo, quando tu vai na casa da pessoa ali, fazer uma jantinha, conversar, tomar um vinho, tomar uma cerveja e tal. Então,
mas nada que tu vai pagar pela hospedagem em si, que nem o camping ou que nem outras formas, né? Sim. Então, basicamente essas são as duas formas mais econômicas, que nem a Gabi falou, de se hospedar, né? O camping, o Wild Camping, que é gratuito, e o Couchsurfing, que também é, entre aspas, gratuito. Então, basicamente, essas opções que a gente falou hoje são as opções que você consegue viajar mais barato. E o camping foi o que a gente mais usou também na viagem, então é o que a gente mais, digamos assim, recomenda e que foi muito bom pra gente. A gente conseguiu aproveitar tanto a estrutura do carro quanto a estrutura dos lugares. E geralmente também o camping fica em lugares bons, assim, não tão distantes da cidade, então tem como aproveitar. E a gente vai fazer um outro vídeo falando pra vocês sobre outras opções um pouquinho mais caras. Nem sempre. Outras opções um pouquinho talvez mais caras em alguns casos, só que também com as suas vantagens, né? Que são Airbnb e hotel. Hotel, hostel e algumas outras que a gente acabou encontrando e também quer compartilhar com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você ainda não experimentou alguma dessas formas e se de alguma forma a gente conseguir ajudar pra gente responder vocês. E assista o próximo vídeo. Caso você queira, principalmente se você vai fazer uma viagem sem uma estrutura de camping no seu carro ou de motorhome, porque no outro a gente vai mostrar como encontrar as hospedagens mais baratas, tanto no Airbnb quanto no hotel, e que você consegue aproveitar aí tanto nas suas viagens pequenas ou na sua expedição também, como foi o nosso caso. Isso aí. Então é isso, siga-nos no Instagram, @aestradabonita. Vou deixar aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e envia para quem você sabe que vai fazer uma viagem aí e que pode aproveitar essas dicas também. Isso aí, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Eita. De novo. Até o próximo vídeo. Fala também. Até o próximo vídeo. Vou botar isso. Falou!